Olá, positividade em foco, começando mais uma semana juntos, segunda-feira, dia 22 de junho. E aí, como vocês estão? Cheios de energia para mais uma semaninha? Bem-vindo todos aqui, que seja realmente uma semana de muito amor, de muita paz, de muito autoconhecimento, de muita positividade. E hoje minha convidada é a Nayelen Porto, que acabou de entrar. Oi, Nay! Ela que é coach de carreira, que é analista comportamental e que é coach do Instituto Diana Rodrigues, vai falar aqui com a gente hoje sobre como se reinventar, né, na sua profissão pós-pandemia, né? Na verdade, ela já trabalha com essa questão de reinvenção de carreira, então vamos fazer uma analogia sobre como era antes, durante e pós-pandemia. Nay, vou te convidar aqui para você entrar junto comigo. Olá! Oi! Como você está, lindona? Tudo bem, e você? Quanto Tudo tempo? ótimo. Saudade, ó, um coraçãozinho para você, todo Também. especial. E E aí, como aí, você tudo bem? está? Pois é, mais Tudo uma bem? semaninha, né? De pandemia, Sim. de Mais uma semana reinvenções, de um novo normal, né? Que de tá um aí novo, exatamente. começando. Exatamente. E o assunto de hoje é bem importante, né? Porque tá todo mundo realmente querendo saber como é que vai ser o depois da pandemia, né? Tem muita gente se reinventando durante e que já tinha essa vontade também de se reinventar profissionalmente antes de tudo isso acontecer, né? Então, que bom que você está aqui hoje. Te agradeço muito e Eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui nesse movimento lindo que você está fazendo durante esse período, trazendo alegria, né, para a vida de todo mundo, reflexões para trazer mudanças. E não teve um melhor momento para a gente pensar nisso do que nesse período, né? Que a gente é está em verdade. casa, está sendo obrigado a olhar para dentro mesmo sem querer. E o ideal é como que a gente quer sair desse cenário É, que a gente está agora. é verdade. Se apresenta um pouquinho, fala de você. Além de tudo isso que eu já falei de você, você é mãe, né? Sim. Então, um desafio maior ainda na quarentena, né? De lidar com as questões profissionais e com essa nova rotina dentro de casa, né? Do conviver, Sim. né? Do viver com diariamente, 24 horas. Fala um pouquinho de você, fala como é que tá sendo e vamos começar esse bate-papo maravilhoso. Vamos. Então, eu sou a Nayelen, sou coach de carreira. Eu trabalho com as pessoas que estão insatisfeitas com as carreiras delas, a definirem esse novo objetivo profissional, porque muitas nem têm clareza do que realmente querem. E aí a gente trabalha para você alcançar esse objetivo, Essa né? clareza, né? Oi? Para trazer essa clareza. Para trazer essa clareza, qual é a mudança de comportamento que você precisa para chegar onde você quer, mas Sim, principalmente para você admitir para você o que você realmente quer. Que o que sim. eu mais vejo é isso, né? As pessoas têm muita resistência de admitir para elas mesmas o que elas querem, porque elas não acreditam que são capazes de conseguir. E aí o medo acaba paralisando. Aham. E sonhar não custa nada, a gente precisa sonhar. Então eu trago essa visão, né, da gente olhar para dentro, se perceber e ver o que a gente realmente quer, porque a gente foi moldado, né, para definir a carreira com base no externo, com base no financeiro, com base no que no mercado está em alta, do que não está, com base na família, na influência da família, e a gente não para olhar para o que a gente realmente quer, o que a gente realmente faz bem, o que a gente gosta de fazer. Nossas Então, capacidades, né? Nossos talentos. nossos talentos. E eu por ter experienciado isso na pele, né? Hoje é isso que eu trago para dentro do processo, para auxiliar as pessoas nessa busca desse novo objetivo e também em definir todo o planejamento estratégico para alcançar esse objetivo, com base na segurança que é única, que é de cada um. E que sim, é possível, né? Eu sou prova disso. E aí, até para contextualizar, né? Você falou, eu sou mãe do Johan, de 2 aninhos.
E ele foi a minha fonte de força para definir e, de fato, fazer minha transição de carreira. Eu sou engenheira de formação, trabalhava no corporativo há mais de 9 anos e eu tinha uma carreira super estável, sólida e Sim. promissora e eu que pedi para ser desligada, né, e fazer essa transição. Então, e esse é o motivo, né? Eu passei por um processo de coaching para isso. Então, a importância da gente olhar para dentro para a gente, de fato, ter clareza e admitir, porque o medo era o que me paralisava e me fazia continuar numa carreira que não me trazia Sim. satisfação, realização. E qual foi o bichinho Enfim, que te mordeu para você tomar essa decisão de falar, preciso sair agora? Você fez um eu já estava planejamento, você já estava com aquela vontade, né? Mas eu já às vezes é estava muito normal insatisfeita. a gente ficar insatisfeito e se manter porque tem aquele Sim. medo, né? Que você falou da instabilidade, né? De sair, tipo, e como é que vai ser agora, né? E o que que foi Sim. que te fez... Não, chega, realmente chega. Na verdade, Claudinha, foi um longo período, não foi uma coisa de uma hora para outra, né? Eu Sim. passei alguns anos bem incomodada, não estava entendendo bem o que era, e essa bola de neve foi crescendo, crescendo, crescendo e trazendo crise de ansiedade, Sim. depressão. Eu passei realmente por momentos complicados e eu tinha acompanhamento terapêutico na época, mas ainda não estava sendo suficiente para eu entender o que eu queria para minha Sim. vida profissional. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre coaching. E isso foi depois da gestação do meu filho, na verdade, porque quando ele nasceu, aí a primeira sensação que a gente tem quando a gente imagina que vai ter filho agora, ferrou, acabou minha vida, não posso mais tomar decisão nenhuma, né, de mudança, porque tem alguém que depende de mim. E de fato ele depende de mim, né? Sim. Então não tinha como eu fazer algo extremamente arriscado. Mas o meu limite estava muito próximo, porque eu estava muito esgotada naquela situação. E justamente para isso não acontecer, é que eu falei, não, eu preciso entender o que eu realmente quero. Para entender, porque isso também acontece com muita gente, né? A gente está insatisfeito, mas a gente não sabe exatamente o que, que é. E eu não sabia se era minha carreira, se era a empresa que eu estava trabalhando, se Aham. era mudar de fato de carreira, Sim. enfim. E foi quando surgiu o coaching na minha vida. Eu comecei a pesquisar, não conhecia na época, e eu falei, cara, é isso que eu estou precisando para entender o que eu quero para minha vida profissional. E aí eu passei por um processo de coaching em que logo no início, de cara, eu já entendi por que a engenharia não estava combinando comigo. Porque eu já tinha feito uma transição de carreira dentro da engenharia, Aham. né, de uma área para outra. E mesmo assim, a insatisfação vinha depois de um tempo. Eu começava super animada e daqui a pouco vinha de novo o desgaste. Sim. E eu vi que todos os meus talentos, todas as minhas habilidades não estavam sendo utilizadas naquela carreira. Que não tinha, na verdade, a ver comigo, com quem eu Sim. era, com o que eu queria para minha vida. E aos pouquinhos eu fui entendendo que o Tô coaching era entendendo. a ferramenta para trazer essa transformação para a vida das pessoas também. E hoje, assim, é o que eu de fato acredito que eu estou aqui para fazer. Né? A minha missão de vida é trazer isso. Eu vejo que a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, então tem que ter sentido o que a gente faz. E o que não tinha, para mim, era sentido. Não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, além de pagar a conta. E eu vejo que a nossa vida é muito mais do que isso, né? Sim, é verdade. A nossa vida é muito mais do que isso, né? A gente, na verdade, é treinado para viver um script que a gente nem sabe que é nosso, nem sabe se é nosso, né? Se a gente quer aquele script, né? Se a gente quer aquele roteiro para a nossa vida ou não, né? E aí a gente Uhum. começa a se incomodar em algum momento e não sabe de onde está vindo isso, né? E agora o que eu vou fazer, né? E é estranho, né? Porque você fica pensando, não, mas e aí eu vou jogar tudo isso fora? Para começar do zero, sem saber direito, né? Mas não é jogar tudo fora, né? Você com certeza é uma pessoa maravilhosa dentro da nova profissão, com todo esse seu histórico, né? De vida já, de experiência, né? De poder contar a sua história de insatisfação, de entender que, né? Você não tinha nada a ver com o que você fazia, né? São histórias que você vai, a sua história você vai contar para todo mundo que vier até você para dar aquele estalo na pessoa também, né? Então,
com certeza serviu, né, esse tempo todo que você estava em outra vida, Sim, né? Porque parece que é outra vida até, não parece, Nai? sim. E na verdade, Claudinha, as pessoas têm a ilusão assim, então eu joguei aqueles anos da minha vida fora. E não é, sabe? Eu sou muito grata pela minha história, pelo que eu construí, pelas empresas que eu trabalhei, pelas pessoas que eu tenho na minha vida até hoje, Sim. né? Que vieram de lá. E eu sei que eu só sou quem eu sou pela minha história, pelo que eu passei. E isso de começar do zero também é uma ilusão, né? Porque a gente, na verdade, está começando do zero o tempo inteiro em várias áreas da nossa vida, inclusive dentro da própria carreira, quando você tem um novo projeto que você vai tocar e você tem que desenvolver, né, estudar novas coisas, desenvolver novas habilidades. Então, a gente está constantemente se reconstruindo, se reinventando. E é importante a gente ter essa clareza. Não, né, não, eu trouxe uma bagagem que dentro do coaching faz todo sentido. Quando a gente vai para uma parte mais lógica de planejar, definir um passo a passo, o que mais Sim. tem ali é engenharia, né? Sim. É você A parte olhar. analista planejadora, né? Sim, então tudo se complementa, nada se não utilizo isso mais, isso não faz parte mais da minha vida. Não é. Tanto que eu continuo dizendo, eu sou engenheira também, né? Eu não vou deixar de ser engenheira, mas a gente precisa se reinventar constantemente. Eu acho que isso é um ponto importante da gente trazer aqui. As pessoas pensam em se reinventar somente quando estão querendo algo novo, de uma transição de carreira de 360 graus, né? E não é assim. A gente precisa se reinventar também dentro da nossa própria carreira, para a gente definir os novos objetivos que a gente quer alcançar, os novos patamares, e entender o que a gente precisa desenvolver para alcançar esses objetivos. E o que eu mais estou vendo, né, e pessoas chegando para mim, é pessoas que ficam assim, eu fiquei muito tempo trabalhando em tal lugar e eu fiquei acomodado. Né? E aí, o que acontece quando a gente está acomodado? A gente não se desenvolve, a gente não cria novas habilidades, novas competências, e quando a gente vê, o tempo passa. E aí, nesse momento aí da pandemia, eu vejo muitas pessoas se debatendo com isso, o quê? Tem que utilizar tecnologia e não sabe utilizar muita coisa, não está acostumado a viver na diversidade, e aí está começando a frear e se assustando. Então, eu acho que até indo, né, pro tema em si da nossa live, o que teve de diferente, né, de reinvenção de antes para durante e que está sendo agora para depois? Eu vejo que não tinha diferença. O que aconteceu é que a gente teve que encarar, agora está tendo que encarar de frente mesmo, né, obrigatoriamente, De qualquer a maneira, né? mudança. Isso. Porque a mudança já estava aí. Só que estava cada um indo no seu tempo, cada um fingindo que não estava existindo. E a verdade é que a gente vai estar tendo que encarar de frente. E hoje, as questões que são muito do que a gente está acostumado culturalmente, né? Dessas hard skills, de ter conhecimento técnico, de se desenvolver profissionalmente somente em habilidade técnica, está caindo por terra por quê? Porque hoje é uma obrigatoriedade. Né? Não existe mais você não ter essas habilidades técnicas. Mas o que está em alta? Você entender o que você tem de diferencial que é único seu. E isso não tem como você aprender em lugar nenhum. Você tem que olhar para dentro e obrigatoriamente entender o que te diferencia das outras pessoas? Porque uma pessoa com o mesmo currículo técnico que outra vai existir, de fato, várias. Né? As pessoas estão cada vez mais se aprimorando profissionalmente. Mas o que torna você único? Porque todos nós somos únicos e temos os nossos diferenciais. E essa clareza que é importante. Quem você é, o que você precisa desenvolver, né, de habilidade, de soft skills, né, para você atingir de fato o seu objetivo profissional. Qual é esse objetivo? É crescer dentro da sua empresa? É ir para uma nova empresa, para um cargo de promoção? É você fazer uma transição de carreira para empreender? É definir isso e entender estrategicamente que habilidade comportamental você precisa desenvolver ou aprimorar, ou mesmo reconhecer que você não tem essa clareza para utilizar, né? Uma questão interessante, assim, falar sobre isso é que talvez antes a gente estivesse muito no deixa a vida me levar, né?
na zona de conforto, né? As coisas estavam iguais, iam continuar iguais. E aí um dia, né, daqui a um tempo, sei lá quando, a gente ia fazer uma mudança, e aí ia fazer um planejamento para a mudança, e aí ia começar a mudança. Só que do nada todo mundo, pá! Todo mundo home office, todo mundo tendo que se virar, né? Todo mundo home office, quem pôde ficar em home office, todo mundo tendo que se virar nos 30, né? Se adaptar rápido, sem um planejamento, né? E aí, agora que o bicho pega. Agora que você vai realmente entender se você tem essa parte comportamental que vai suprir essas necessidades novas, né? Ou se você estava só lá, tipo, deixando, empurrando com a barriga, né? E que vai começar a trazer os incômodos, né? Porque quando a gente está muito na inércia, né, Nai? Indo naquela coisa, aquele movimento, né? Sempre, devagar e sempre e tal, a gente acaba não percebendo, não enxergando, acaba botando a culpa no outro, né? A empresa que não me dá curso, a empresa que não sei o quê, meu chefe que isso, meu chefe que aquilo. E agora não, você para estar dentro da sua equipe funcionando, você tem que estar se virando. Praticamente as empresas passaram a ter mini empresas individuais em casa, né? Uhum. Então, e E aí o nunca a bicho pega. comunicação, sim. E a comunicação nunca foi tão importante, né? Saber se Exatamente. expressar, saber se comunicar. E para isso a gente precisa entender não só sobre a gente, mas também sobre o outro. Porque a forma de você se expressar com uma pessoa vai ser diferente com outra pessoa. E isso também cria, aumenta a produtividade dentro da empresa, dentro do setor. Traz também mais leveza até para o dia a dia, nesse ambiente que a gente está, né, em casa. Aqui eu tenho enfrentado vários desafios diariamente, né? Porque meu filho pequeno, eu estou sem a minha ajudante, e aí meu marido também está de home office, então eu estou atendendo, aí ele fica com ele ainda mama, então eu entro no intervalo, vou lá e amamento. E aí a gente precisa, até mesmo para a gente perceber quando a gente não está funcionando bem. Porque vai existir, a gente pifa também, né? A gente Com cansa. E a certeza. gente saber parar no momento certo é importante também para a gente conseguir resgatar a energia e produzir melhor depois. É. Porque eu produzi, né? A gente fica muito essa questão do, eu tenho que trabalhar tantas horas por dia. Mas se você não está produzindo nessas horas, você está só gastando seu tempo, ocupando sua mente com estresse, com ansiedades, com questões de problemas. E produzir é muito mais. Você está ali focado 2 horas por dia, que seja, mas realmente atento, focado produzindo, do que estar, tipo, 10 horas por dia trabalhando e sem fazer direito as coisas que deveriam fazer, né? Então, Uhum. é É legal que as pessoas enxergar isso também, né? As pessoas Sim, confundem. as pessoas confundem, né? Até quando ouve muito falar de produtividade, as pessoas ficam assim, não aguento mais ouvir isso, eu fico mais estressada. Aí eu falei, gente, produtividade não é se Não ocupar é? o tempo inteiro. É, Se ocupar não é produzir. Então, quando a é, pessoa fica com aquele acúmulo de coisa para fazer, tá sempre esgotada, quando você termina o dia e parece que tá faltando hora no seu dia, é porque você não foi produtiva. Porque ser é. produtivo é você ter ações que vão te levar realmente para onde você quer. E é importantíssimo saber priorizar, porque a gente não vai dar conta de tudo nesse cenário que a gente está. E isso é muito importante, principalmente para quem é mãe, né? Porque a gente fica com o filho, a gente tem demanda o tempo inteiro. Não adianta, a Sim, casa não vai ficar organizada o tempo todo. Tem gente dentro de casa o tempo inteiro, não tem como, né? E é comida, é limpeza da casa, é trabalho, é sim. tempo com os filhos, com a família. Então, o dia não comporta tudo isso. Então, a gente tem que saber também definir o que é prioridade naquele dia, naquele momento. E isso sim vai trazendo essa sensação: eu cumpri no final do meu dia aquilo que eu realmente precisava fazer. Muito bom. E aí, Claudinha, eu também um outro ponto que eu acho muito importante de trazer, que nesse cenário está se fazendo cada vez mais importante, é a questão do networking, de você Sim, saber se relacionar com pessoas, porque a gente está numa era que isso está assim, é o ponto-chave, né, de qualquer carreira. Independente se você está no CLT, independente se você está empreendendo, você se relacionar com as pessoas é importantíssimo. E isso é uma super parte, né, de reinvenção.
E aí as pessoas também confundem a questão, eu só vou me relacionar com aquela pessoa que trabalha na empresa tal que eu quero, e pensa só na visão de curto prazo. E as coisas não funcionam assim, né? A gente vive num mundo que é de troca. Então, esses relacionamentos, eles são também para te trazer... A pessoa que tem uma visão diferente da sua, contribui para a sua evolução, para você pensar diferente. E aí, sim, você se diferenciar também dentro do seu mercado, se diferenciar como pessoa. Sim. Então, é importante manter esses vínculos. E a tecnologia está trazendo isso ajudando, também, né? Passar a ter outras visões, né, Nay? Porque a gente, né, tá aqui isolado, eu tô numa realidade completamente diferente da sua, que eu tô sozinha com os meus gatos, né? São atividades diferentes, mas também tem que cuidar da casa, também tem que cuidar dos gatos, também tem que cuidar de mim, né? Também, então, assim, a questão do exercício físico, a questão, né, da saúde mental, da alimentação, e aí produzir. E qual é o tempo que eu tenho para isso? Então, às vezes, tem dias que a gente vê um pouco mais de noticiário, né? E aí aquela notícia se abala. Então, por exemplo, na segunda-feira passada, eu percebi que eu fiquei muito mal porque eu assisti Fantástico no domingo. E aí, só notícia ruim, né? Então, segunda-feira passada foi um dia ruim para mim. Eu acordei muito triste, eu chorei, eu queria ficar dormindo, sabe? E eu só realmente comecei a me movimentar mais perto da hora da live. Nem fui fazer exercício aqui na sala, nem nada. Ontem já fiz o contrário, né? Eu já me identifiquei. Mas aí o que aconteceu? Eu identifiquei dentro de mim, né? Eu olhei pra mim, né? Pensando assim, por que tá acontecendo hoje? Por que eu tô assim hoje? Então eu acho que eu tô mal porque eu vi Fantástico ontem e mexeu comigo. Então, ok, vamos ver um pouco menos para eu poder começar a semana melhor. Porque eu acho que é importante começar a semana com uma energia melhor, né? Uma energia de alta frequência, né? E aí, ontem eu fiz diferente. Ontem eu não vi Fantástico. Ontem eu procurei filmes diferentes na hora de dormir e li um livro que eu tô lendo que eu tô adorando. E já dormi melhor. Acordei com uma super disposição. Já fiz um monte de coisa. E é interessante perceber isso na sua rotina, né? Para você ter esse olhar positivo para você e poder entender, ok, se eu posso fazer isso na vida pessoal, né? De escolher não fazer, não assistir uma coisa, eu posso também levar isso para o profissional. E o que dentro do profissional eu consigo agora, né, aproveitar para o meu melhor crescimento, né? Onde é que está doendo, né? Eu fico falando assim, a gente está preenchendo os buraquinhos, né? Porque a gente é cheio de buraquinhos, né? E a gente vai crescendo e vai preenchendo esses buraquinhos para ir se melhorando, né? Então, eu já estou feliz hoje, já vou agradecer hoje antes de dormir, por eu ter começado uma semana bem, sabe? Com outra energia, porque isso faz diferença, né? Então faz diferença no pessoal, no profissional, e é o seu olhar que você estava falando, né? Olhar para o que você está fazendo, olhar para a sua rotina. Então a sua rotina aí, né? Você, marido, filho, casa, cozinha, trabalho, 2 trabalhos diferentes, aposto que tem reuniões em horários diferentes, e tem uma criança linda, fofa de 2 anos, que não deve estar entendendo nada do que está acontecendo, né? Nada. E sofrendo junto, né? Porque Exato. Não é fácil uma criança. Eu moro num apartamento que não tem nem varanda. Então, assim, para ele não é fácil. Tá trancado também dentro de casa o tempo inteiro. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. E aí, Claudinha, quando você falou isso, eu fiquei pensando em mim. Essa noite não foi fácil para mim. Né? Ontem, meu filho dormiu muito cedo. Então ele ficou acordando a noite inteira. E como eu falei, eu ainda amamento, então ele ficou mamando então eu não dormi. E ele acordou às 6 horas da manhã já, assim, no auge, né? E eu tinha ido deitar meia-noite. Então, assim, já tava tudo desregulado. E aí eu já vi que todo o meu planejamento do dia não ia funcionar, né? Porque eu não estava com energia para fazer tudo aquilo. E eu realmente não estava bem de manhã, eu tinha atendimento à tarde, então eu precisava recarregar minha bateria. Então a gente conversou, eu falei com meu marido, olha, você precisa ficar com ele para eu dar uma dormida, né, sem interrupção. E eu fui fazer isso no horário que eu estava planejado para fazer outra coisa, e tem milhões de coisas para fazer dentro de casa. Então é importante a gente saber, né, dar esse stop quando a gente não está bem, pra gente conseguir se reenergizar. Então, assim, isso tô é ser produtivo. 100%. Oi?
Isso é ser produtivo. Sim. E eu não tô ainda 100%, mas eu consegui a energia para fazer o que eu precisava nesse dia. Sim. E ótimo. E aí hoje meu planejamento também é dormir mais cedo e fica o de hoje para amanhã e tá tudo certo. Né? Mas assim, é óbvio que isso agora, né, que já passou o caos, é muito mais fácil a gente entender. Então, é importante a gente ter essa clareza quando o caos está acontecendo. E isso serve, como você falou, para dentro do nosso trabalho. Quando está acontecendo aquilo, burburinho todo, é a gente conseguir parar e entender o que eu posso fazer nesse cenário, o que está nas minhas mãos aqui, né? O que é minha responsabilidade você de pode fato. controlar, né? Uhum. É. A gente quer muito ter o controle daquilo que a gente não tem, né? Como a pandemia está aí para mostrar. Que as coisas aconteçam e se resolvam rápido também, né? O que também não acontece, né? Não existe milagre, né? E isso é importante quando a gente está falando de carreira, né? Porque as pessoas estão insatisfeitas, aí elas estão insatisfeitas há um tempão, sem fazer nenhum movimento para mudar aquilo. Aí quando elas decidem que querem, elas querem assim, né? No dia seguinte quer que tudo esteja diferente. E também precisa de um tempo para você alcançar aquilo que você quer. E aí é por isso que é importante a gente se entender, para a gente também aceitar esse tempo das coisas, quando até essas coisas são desenvolvimento de novas competências. Né? Porque a gente não desenvolve uma nova habilidade de um dia para o outro. Você está aí fazendo live todo santo dia. Né? Você não aprendeu a fazer live de uma hora para outra. Você foi exercitando e para hoje, para você, isso com certeza já está muito mais fluido. Enquanto para outras pessoas que nunca fizeram, elas precisam começar a fazer para chegar nesse ponto, né? É engraçado você falar isso, né? Porque... E aí, assim, a questão do desenvolver competências, de querer uma mudança, né? E aí, nessa mudança, né, dentro do cenário profissional, comportamental, né, pessoal, né, de relacionamento, de saúde, de financeiro, qualquer mudança, né, que a gente queira na nossa vida, a gente realmente vai ter que dar uns passinhos, né? Mas o importante é saber o que a gente quer, né? E aí o que a gente quer, mas não só o que, né? O para que a gente quer isso, né? E em seguida entender esse o que, esse para quê é para sua vida, né? Então pega lá o controle desse o que, desse para quê e assume, né? E pague o preço para mudar, né? E acredite nessa mudança, né? E o engraçado que eu sou muito comunicadora, adoro falar, adoro fazer amizade, você sabe, gosto de gente, mas eu tinha dificuldade de falar em público, tinha dificuldade de vídeo, mas era uma questão que eu queria mudar, sabe? E antigamente, olha que engraçado, eu começava a gravar vídeo, a falar em público, eu automaticamente tinha Parkinson. Eu ficava numa tremedeira incrível, eu não conseguia falar, não conseguia segurar o microfone, não queria olhar para as pessoas, eu começava a querer chorar. E eu fui vencendo esse medo, né? Porque a questão também é que a gente sempre pensa que o outro vai ficar julgando a gente, né? E que a gente tem que agradar todo mundo. Então, a gente não tem que agradar todo mundo, né? Nem no pessoal, nem nos relacionamentos, nem no profissional. A gente tem que seguir aquilo que faz sentido pra gente, né? Então, assim, se faz sentido pra você nesse momento, se reinventar profissionalmente, maravilhoso. O que é para você se reinventar profissionalmente? Adquirir novas habilidades? Tá cheio de curso gratuito por aí, né? Tá cheio. E aí você vai ficar reclamando, com a quantidade de live. Cara, sai desse negócio de ficar reclamando que tá cheio de um monte de gente fazendo um monte de coisa. Vai fazer o que te faz bem, né? E aí, desde que eu comecei a fazer as lives aqui, hoje a minha live, vou te dizer qual é o número que você é. A live de número... Peraí. 68. Eu já tinha feito, antes do Positividade em Foco, algumas lives no Instagram também. Mas direto, hoje é número 68. E já tem pessoas... por pouco que não era o número da minha turma que você foi. É verdade, 69. 66 que foi. 66, é verdade. 66. E aí já tem gente me procurando para pedir ajuda de como falar em público, como fazer live. Falo, gente, que engraçado isso, né? Porque era uma questão que era um problema meu, particular, que eu queria mudar. E aí eu fui crescendo, eu fui mudando. Se você for entrar no meu canal do YouTube, o meu primeiro vídeo foi tosco total.
Eu ainda não faço edições mirabolantes, mas o desenvolver do vídeo, falar, não ficar preocupado com julgamento, não sei o quê, olhar para a câmera, não, isso já melhorou milhões de vezes, tem, óbvio, vai continuar melhorando, mas é interessante isso, né? Uma coisa que era um problema meu, eu fui melhorando, eu decidi mudar, eu decidi fazer, eu entendi o que, o para quê, paguei o preço, acreditei, e aí tem gente me procurando para saber como faz, sabe? Então é engraçado isso, né? Porque, ai, Kátia, essa lindona, você também é um exemplo para mim, linda. Então, assim, são questões que às vezes a gente não está enxergando na frente, né? E outro dia eu dei um exemplo dessa questão de reinvenção, né? De uma amiga minha que fez o Ericksoniano e o Master Coach comigo em 2017. Ela é de Floripa e ela é toda triatleta e ela queria fazer uma pasta de amendoim boa para ela. Daí ela fez a pasta para ela, junto com o marido dela. E aí os amigos atletas começaram a pedir para fazer também, começaram a encomendar. Hoje ela é empresária. E, sei lá, meses depois, sério, 6 meses depois, ela é empresária de uma, né, sócia de uma empresa de vida saudável. Então, olha que coisa incrível, né? Quando você decidiu fazer uma mudança, se reinventar em algum momento, então, dela foi na saúde, que gerou um ganho agora profissional, empresarial, né? O que será que a gente pode olhar pra gente no dia a dia, agora em casa, né? E pensar, nossa, eu nunca tinha me visto nesse cenário profissional, né? Agora em casa, e enxergado que eu posso fazer mais isso aqui que faz uma diferença ali para a empresa, para a equipe, para o meu chefe, para os meus colaboradores, né? E aí agora eu vou começar a fazer e vou melhorar, né? Vou aprimorar. Uhum. Sim, os novos cenários sempre mostram pra gente novas oportunidades, só que a gente tem que estar com o olho aberto ali para ver. É verdade. Né? E eu vejo assim, eu tenho atendido pessoas que são empreendedores que tiveram que se reinventar, né, nesse momento de crise, profissionais também que estão se recolocando agora no meio da pandemia. Então, quanta gente não está assim, mas eu não vou tentar fazer nada porque o mercado está ruim, porque está todo mundo sendo demitido. E a questão é, se tiver oportunidade, não vai ser você que não está fazendo nada que vai, né, conquistar essa oportunidade. O que você precisa fazer para quando aparecer a oportunidade ela ser sua? Você ser a pessoa que precisa ser contratada para aquela vaga. E isso é você olhar para aquilo que você tem de diferencial, né? O que você pode desenvolver de nova habilidade. O que eu estou vendo também é de muito movimento nessa parte de home office é nas empresas estarem mais fazendo essas reuniões de equipe, se ouvindo mais. Então, legal. É uma ótima forma de você mostrar também dentro da sua equipe aquilo que você tem desempenhado, né, diferencial. Então, assim, a gente tem muita oportunidade sempre, em todos esses momentos da nossa vida, mesmo nesse cenário caótico que a gente está vivendo. A gente tem oportunidade para se desenvolver. Mas para isso a gente precisa também querer, que nem você falou. Se ficar naquele ciclo da reclamação, não é o que você vai continuar gerando para você, é reclamação. Então, se você quer algo diferente, você tem que começar a ter comportamento diferente. Como tem aquela frase famosa de Einstein, insanidade querer ter os mesmos comportamentos e ter resultados diferentes. Então não tem jeito, a gente precisa, é o comportamental que faz a diferença, que nem eu estava falando lá no início, o hard skill tem um monte de gente aí com as mesmas formações, então o que vai diferenciar da outra pessoa é o que você tem, que é só seu, que faz com que você seja diferente de todas as outras pessoas, e é nisso que você tem que focar, porque a gente também tem uma outra questão, né, Claudinha, a gente fica às vezes focado naquilo que a gente não tem, e aí a gente quer desenvolver aquilo. E o gasto de energia é enorme quando a gente tem que desenvolver algo novo, que não é habilidade nossa. Agora, o que é habilidade, que é algo natural, a gente acha que todo mundo tem, que é algo simples, que é besteira. E não é um talento seu. Então você tem que explorar aquilo que é seu. A gente não é treinado, né, Nai? E aí já vou falar engraçado, né? Toda live que tem remete ao lado das constelações familiares, explicar a origem, né, os sistemas e tal, a nossa origem, né? A gente não é treinado para olhar o que a gente tem de bom, né? A gente é treinado para ter reações, né? Reações, né? Ao medo, né? A briga, reações. E aí a gente é treinado a olhar o que é ruim.
Só que, olha que incrível, né? A psicologia positiva, ela foca exatamente nisso. Quando a psicologia positiva entra em conjunto com o RH para olhar o funcionário, o colaborador, que nome que você queira falar, que você queira chamar, enfim, a pessoa que trabalha na empresa, para olhar a habilidade dela, o turnover das empresas diminui absurdamente, né? Porque você passa a enxergar o que aquela pessoa tem de bom. Nossa, e essa pessoa então não serve para esse departamento, essa pessoa tem que estar naquele departamento lá, porque isso aqui dela é o diferencial para aquela área lá, e não tem nada a ver com o que ela está fazendo aqui hoje. Só que a pessoa também estava acomodada. E aí, será que eu vou falar isso com o meu chefe? E aí eu vou ser demitida. Né? O abrir a boca não posso falar nada porque eu vou ser, né, demitido, julgado, criticado, né? Qualquer coisa ruim. Uhum. Né? Porque o feedback é sempre ruim, né? Claro que não, né? Enfim, imagina. Né? Então, isso que você falou é muito importante, né? A gente ter esse momento agora de entender quais são os nossos talentos, né? O que a gente é bom. E as pessoas não têm esse costume. Que incrível, né? Você tem alguma dica para quem está te procurando e querendo fazer essa reinvenção nesse momento? Você tem alguma dica, além de tomar decisão e agir, né? Porque parado ninguém consegue nada. Sim, com certeza, né? Primeiro tem que querer, não adianta nada. Sem querer, a gente não chega a lugar nenhum. Mas, Claudinha, muita gente fica assim, mas como é que eu sei que talento que eu tenho? E eu gosto sempre de trazer, talento é uma coisa que você faz de forma natural. Que, tipo, você não tem nenhum esforço para fazer aquilo. É algo muito simples para você. E por isso que às vezes é muito difícil a gente mesmo reconhecer esse talento. Né? Porque a gente faz tão instintivo que a gente fica assim, gente, isso aqui pra mim não é nada, né? A pessoa faz, né? Então, assim, se tá difícil para você entender, pergunta para 3 pessoas de áreas diferentes da sua vida. O que elas veem em você, assim, que você faz muito bem? Pelo menos umas 2 ou 3 coisas que você faça muito bem, que elas te reconhecem por você fazer isso bem. E começa a ver o link que tem, né, nessas coisas que as pessoas falam. Vai bater, alguma coisa vai bater ali que você faz bem, que essas pessoas de áreas diferentes, pergunta para alguém do trabalho, para alguém da família, para amigos, né? Pessoas de áreas mesmo diferentes da sua vida para você ter uma clareza melhor. Esse é um primeiro caminho, né? Se você não conseguir olhar para você e entender aquilo que você já faz de forma natural. Não, mas eu adorei isso, porque realmente a gente precisa enxergar o que tem, né? Você sabe que outro dia, uma amiga minha, eu falei, vem fazer live comigo e tal. Ela, ai, não, o que eu vou falar? Não tem nada pra falar. Eu falei, não, como não tem? Você é uma pessoa assim, 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 assada. Ela, credo. Sou? É isso? Assim eu vou chorar. Eu falei, a gente não olha pra gente, né? Mas essa dica sua de perguntar pro outro é maravilhoso, né? Que é a questão do abrir a boca e pedir ajuda, né, Nai? Sim, e às vezes também a gente tem esse negócio, a gente querer ser muito autossuficiente, e a gente não é autossuficiente, senão a gente vivia no mundo sozinho. A gente vive no mundo acompanhado, não é à toa. A gente nasceu para viver no coletivo, né? Sim. Não é à toa que a gente tem que estar em pandemia, isolado, para cuidar não da gente, mas da gente e do todo, né? Olha que reflexão legal essa, né? Então abra a boca e pergunta, né? A gente vive na coletividade, né? Então a gente precisa do outro. E o que a gente faz reflete no outro. Então a gente precisa ter esse olhar. E é a questão sistêmica também, né? Sistêmica, tudo sistêmico. E isso, assim, quando a gente olha para a vida profissional, é bem bacana. Porque quando a gente está num ciclo de insatisfação, que a gente não se sente... se desvalorizando, né? Com baixa autoestima, falta de autoconfiança, a gente ter esse olhar de alguém que está do nosso lado ali no dia a dia pode trazer uma outra perspectiva, né? Porque a gente às vezes se diminui muito. A gente só olha para o negativo e não olha para aquilo que a gente faz bem. E aí você potencializando aquilo que você faz bem, você vai se destacar e fazer diferente. E até mesmo para você entender se aonde você está agora não está sendo o local para você. Porque você não está conseguindo desempenhar aquilo bem, que foi o que eu falei lá no início, né? O que eu fazia bem eu não estava utilizando onde eu trabalhava, no que eu estava atuando na época. Então, é por isso que a minha insatisfação ela estava tão latente. Não tinha a ver com o externo. Enquanto a gente projeta aquilo que a nossa insatisfação
no que está do lado de fora, nas pessoas e nas coisas, no emprego, no chefe, né, na crise, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Isso não vai fazer, não vai te colaborar, vai colaborar com o seu processo de mudança. Então é preciso ter esse olhar. O que de fato está me incomodando, né? O que eu quero de mudança? E aí, eu estava falando também da mudança efetiva brusca. A pessoa quer a mudança de um dia para o outro e ela não dá um primeiro passo. Porque ela acha que é muito trabalhoso, que não vai adiantar, que é uma besteira. E aí ela vai continuar naquela insatisfação que ela tá. Então, quando você para pensar até racionalmente, não tem lógica nenhuma isso. Você querer algo diferente, você não dá um primeiro movimento por achar que é muito pequeno. Não tem lógica nenhuma. E aí então, vai se afundando, né? Vai se afundando, né? Vai se afundando, vai ficando cada vez mais desanimado, né? Sim, e tem que dar... São espacinhos que fazem a diferença, né? Ninguém vai chegar de CEO numa empresa tendo entrado agora como estagiário. Você tem um percurso para chegar até lá. Mas se não tiver essa visão, que é isso que você quer, você não vai ter as ações direcionadas para alcançar esse objetivo. E aí entra de novo a importância de você ter clareza do que você realmente quer, para que esses pequenos movimentos de fato te levem para onde você quer. Eu sempre falo de níveis, né? A gente precisa entender qual é o próximo nível que eu quero chegar, que vai servir de base, que é o topo, né, desse caminho que eu quero percorrer, mas que vai servir de base para o próximo nível que eu quero atingir. Porque a vida é feita de níveis, a gente tem que entender quais são os nossos próximos objetivos. E dentro da carreira isso é fundamental. O que eu mais vejo é as pessoas deixando as empresas definirem a carreira delas por elas. E não se apropriando daquilo que elas querem, de fato. E aí o que acontece muito também, que eu fiz até uma postagem essa semana no meu Instagram, dos Legos do meu filho. A pessoa pega e quer montar, né, o Lego, a construção ali da carreira dela, com uma peça que não vai encaixar naquele Lego. Só que é uma peça muito bonita. Então ela acha que aquela peça ali, nossa, é isso que eu preciso. Aí ela vai para aquela vaga, né, aceita aquela proposta, porque tem ali... Às vezes assim, não, porque o salário é maior. Beleza. Mas esse salário maior vai te proporcionar o quê para o que você quer? Porque às vezes você precisa, de fato, ter uma renda maior, que você vai te possibilitar fazer algum investimento em um curso, né, em algo que você precise para você ir para o nível que você quer. Mas se você não tiver essa clareza, aquilo dali só vai servir como uma peça que não tem nada a ver com o seu quebra-cabeça e vai chegar uma hora que você vai ficar assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? Isso aqui não está fazendo sentido. E é por isso que é importante você definir, né? As pessoas precisam definir o que elas querem para a vida delas sem pensar no externo. O que eu de fato quero para a minha vida? Né? Eu quero chegar num cargo de gerência, eu quero chegar num cargo de liderança, eu quero me tornar especialista, mas eu quero trabalhar com projetos que tenham a ver com sustentabilidade. Enfim, você primeiro precisa definir o que você quer, para depois você pensar no como. Mas a pessoa fica presa no como e não define nem o que ela quer para a vida dela. E aí vai continuar o quê? Empilhando um monte de peça de Lego que não vai construir nada no final. Faz todo sentido isso, né? E aí tem um fofo aí dando oi pra gente. Ai, tá chorando. Ele tava andando de bicicleta com o pai aqui embaixo. Então, deve ter subido chateado. Bonitinho. Não, e o que você falou faz são duas coisas, né? Decidir, mas ter clareza, né? Porque tem muita gente que aceita, às vezes, um trabalho, né? Pelo dinheiro, né? E aí, quando vai ver o que eu tô fazendo, qual é a minha função mesmo, né? Nem sabe qual é a função, qual é o que tem que fazer no trabalho, no dia a dia. E aí, quando descobre, fica naquela tipo, putz, mas eu não gosto de fazer nada disso, eu vim aqui pelo dinheiro. E aí, aquele dinheiro não traz felicidade. Realmente, dinheiro não traz felicidade. A felicidade do dinheiro dura pouquíssimo. Então, isso é comprovado cientificamente pela psicologia positiva, né? Então, o que traz felicidade é uma vida com significado, né? São relações nutritivas, né? São realizações que você faz na sua vida, das pequenas, das médias, das grandes, né? E aí eu sempre brinco, até aquele ovo frito maravilhoso com a gema perfeita que você fez é uma realização pequena que você pode comemorar e trazer a felicidade momentânea, né? Para aquele momento, né?
Então, Sim. é muito importante, né? Porque, de novo, o nosso script, né? Que a gente é treinado para escolher uma carreira e uma carreira de sucesso, que tem que ser doutor, e tem que ser isso, e não sei o quê, e para o resto da vida, e não importa o que você faça, ganhe dinheiro, né? Uhum. E aí você fica infeliz, E, né? Você, e Claudinha, era o que acontecia comigo. com Eu tinha um certeza. salário bom, e aí eu já tinha conquistado o que eu queria, né? Já tinha minha casa, já viajava, mas não estava sendo suficiente, sabe? Eu Sim. tinha tudo o que eu queria materialmente, assim, tudo óbvio, né? A gente sempre tem sonho de ter mais coisas, mas eu tinha aquilo que até aquele patamar da minha vida eu tinha Uhum. planejado para ter. Mas e aí? Não, sabe? Não E o estava tendo significado, né? sentido. E aí eu falo assim, sim, dinheiro é importante, ele que traz qualidade de vida pra gente, né? Até tirando até essas crenças relacionadas ao dinheiro, que dinheiro é sujo, que dinheiro é ruim, também não é assim. A gente tem que olhar É, para o dinheiro como um meio. O dinheiro não é o fim. é uma A questão é que as energia. pessoas. Sim, e é uma moeda de troca, né? Então É, você vai trocar o dinheiro por algo. E aí é importante essa clareza. Então, às vezes sim, naquele momento na sua vida você está precisando de algo para ter aquele recurso financeiro, mas que você tenha clareza que aquele algo vai ser é um uma momento, peça, né? É, né? Um momento para você ter, se desenvolver, sim, você comprar cursos, né? Enfim, comprar alguma coisa para um negócio que você queira abrir. Mas tendo essa clareza que não pode ser só o dinheiro, né? Se for só o dinheiro, vai chegar uma hora que é o que você falou, não vai bastar. não vai perder o sentido. É, Porque tem que ter um motivo maior por trás disso. E aí é importante também, Claudinha, nesse caminho, nessa ação aí que tiver direcionada para alcançar o objetivo, as pessoas entenderem que tem os obstáculos sim, porque os obstáculos fazem sim, parte da vida. Né? Então, a persistência é o importante nessa jornada. Então, assim, até hoje, né, que está num momento que as pessoas estão perdendo os empregos, e aí a autoestima vai lá para baixo. Então, é o momento de você olhar de fato o que é o seu diferencial, olhar para você, valorizar a sua história e entender também que é a persistência que vai fazer, quando a oportunidade surgir, você ser a pessoa escolhida para aquela vaga. sim. Porque não adianta ficar nesse momento, não tem vaga, tá todo mundo sendo mandado embora, acabou o mundo, porque isso não vai te levar para lugar É. nenhum. Não, e Vai assim, continuar no ciclo de desespero. a gente que tá no LinkedIn, a gente consegue enxergar que tem vaga surgindo o tempo todo, Sim. né? E a questão E é o aí tem aquelas pessoas. diferencial da pessoa, né? Acreditar que realmente tem a vaga, que vai buscar pela vaga, né? Que vou lá e vou me Uhum. comunicar, né? Qual é a sua energia que você vai colocar naquilo para conseguir realmente alcançar o que você quer, né? Sim, e você falou buscar a vaga, né? As pessoas, se você hoje não está empregado, é você fazer a busca de vaga o seu emprego. A partir desse momento, você tem que ter a ação direcionada para o que você quer. Então, você tem que estar ali pesquisando e entendendo o que aquele mercado está pedindo, o que eu posso desenvolver para ser, né, reconhecido e ter um diferencial. E quando a gente fala de LinkedIn, é uma baita ferramenta que tem a ver com o quê? A gente falou lá no início, relacionamento. Relacionamento. LinkedIn é uma ferramenta de relacionamento. Então não adianta ficar lá criando polêmica, É, dizendo que o país está na crise, porque você não vai conseguir relacionamento e emprego nenhum com isso. é. Utiliza a ferramenta de forma inteligente, sabe? Com ação direcionada para o que você quer. Se você quer alcançar resultados, se você quer alcançar uma vaga na sua área, começa a compartilhar conteúdo dessas áreas, se relacionar com pessoas que têm a ver com a área que você Com essas quer, áreas. né? Então, o nosso comportamento sempre vai estar atrelado aos resultados que a gente tem. É. Não é único e exclusivamente o comportamento? Não é, né? Tem que aparecer Não, a vaga. é, Mas você tem que estar com o comportamento certo, senão você não vai chegar no resultado que você quer. é, Não tem um milagre, né? é, é. Tem uma frase que eu gosto muito que é: você está onde você se coloca, né? Uhum. E onde é que a gente está se colocando, né? Então, assim, uma pergunta para todo mundo que está aqui, né? Onde é que você está se colocando, né? No seu dia a dia, né? Com pandemia, sem pandemia, no caos, fora do caos, né? Você está se colocando numa zona de reclamação,
e aí tá parado, tá estagnado, tá lá, tipo, preso naquilo e, tipo, não sai do lugar. Ou você está se colocando numa zona de oportunidades, de entender que você precisa desenvolver suas características, seus comportamentos, suas habilidades, se enxergar melhor, fazer mudanças, né? Até ajeitar o currículo, né? Porque tem, assim, muita gente fala, ah, eu perdi meu emprego. Eu falei, tá, me manda seu currículo, então. Ah, não tenho Não currículo. tem E aí currículo. para por aí, sabe? Então, assim, são exemplos que a gente está falando, mas que todos têm a base a questão do agir, né? De tomar uma decisão e agir, né? E enxergar oportunidades. Então, onde que a gente está se colocando, né? Onde que você que está aí ouvindo está se colocando hoje? Você está reclamando? Você está alimentando aquela energia de baixa frequência ou você está alimentando uma energia que vai te levar para algum lugar daqui a pouco? Né? E daqui a pouco curto, médio e longo prazo. Porque pode ser sim que você faça esse esforço de estar sempre em alta energia e que agora não surja uma oportunidade. E aí pode ser que você enxergue outras coisas, né? Você vire um empresário de brigadeiro, por exemplo. Né? Não sei. Sim, que é aquilo que a gente estava falando, né? A gente precisa do dinheiro para viver e às vezes o objetivo no momento vai ser ter aquele retorno financeiro necessário. É, E aí, isso tem que servir de trampolim, de um próximo nível. sim. É ter essa clareza, né? Dos níveis que a gente está. E aí, quando você estava falando, Claudinha, de ficar acomodado, a pessoa que está acomodada, ela não ficou acomodada agora na pandemia. Não, já vem Né? disso, né? E aí, a clareza é assim, você vai continuar do mesmo jeito se você não der o seu primeiro passo agora. Com pandemia ou sem pandemia. Porque antes também você estava no mesmo lugar, né? Você não estava agindo. E eu tive muito tempo nesse lugar, tá? Eu tive foram alguns anos insatisfeita, reclamando e sem fazer absolutamente nenhuma ação para mudar aquilo. Então eu sei muito bem o que é estar nesse lugar e eu sei que isso não vai levar a resultado nenhum. Porque foi só quando eu fui fazer um movimento, né, um primeiro passo de pesquisar o que era coaching. Isso foi um primeiro passo. Sim. Se eu não tivesse feito aquela pesquisa naquele momento, eu ia continuar lá do mesmo jeito, né? Então, ter essa clareza é muito importante. A gente desvaloriza esses pequenos movimentos, mas são esses pequenos movimentos que abrem o nosso horizonte, que abrem a nossa mente e que fazem as oportunidades de fato aparecerem. Por quê? Agora mesmo pode aparecer uma oportunidade na sua cara, cair no seu colo, que se você estiver nesse ciclo, você não vai enxergar. Exatamente. Não vai enxergar. Isso é bem nítido, né? A gente vê isso com muita facilidade. Isso é muito frequente, né, Nay? Muita gente às vezes fala assim, não tinha visto que tinha isso, não tô sabendo que aconteceu isso, né? Nem sabia que tinha vaga aberta, nem sabia disso, nem sabia. Então, é aquela questão, né, do continuar dentro da sua bolha, da reclamação, da sua bolha, do não quero mais isso, mas não sei o que eu quero, né? E quando a gente não tem clareza, gente, essa bolha, ela não é transparente, não, ela é escura, né? Ela é pintada de tinta preta, né? Porque realmente fica difícil enxergar. Então... Isso aí, Claudinha, eu tive uma cliente que ela queria muito trabalhar na área de sustentabilidade, com alguma empresa que fosse sustentável. Ela falou assim, não, mas não tem mercado de trabalho para isso. E aí eu falei assim, tá, você já parou para olhar? Aí ela, não. Eu falei, então qual pode ser o primeiro movimento que você faça? Ela falou, então eu vou buscar. Quando ela voltou para mim, ela voltou com uma série de empresas aqui no Rio de Janeiro, porque ela achava que aqui no Rio não tinha, que São Paulo tinha, mas aqui no Rio não tinha. E ela voltou com uma lista de empresas que existiam aqui. Então a gente cria uma realidade também muito distorcida, né? Do que é de fato uma verdade. A gente cria e a gente aceita o que as pessoas falam pra gente, né? E aí o coaching é fenomenal por isso, porque o coaching é fazer perguntas, né? Perguntas para você mesmo, para você responder. E essa pergunta que você fez para ela, você já pesquisou? Você já procurou? Tem alguma evidência que comprove isso? Já se informou? Porque o que mais tem é achismo, né? Agora o achismo, né? Aí eu também acho que o céu é lindo, né? O sol brilha. Sim. E aí? Né? Ai, que maravilhoso. Gente, então, já ver os comentários pra gente fazer uma foto nossa lindona. Aproveita e dá um sorrisão aí. Foi. E daqui a pouco vai fazer 1 hora. Acho que faltam 5 minutinhos. Mas aí a gente vai falando e tal. E eu queria então que você fechasse
dando dicas de qual seriam esses primeiros passos para as pessoas que estão nesse momento de achando que tudo vai dar ruim, que tudo está piorando. O que ela pode começar a fazer para fazer essa reinvenção profissional ou pessoal, enfim? O primeiro passo, é querer, né, não ver os problemas para desenvolver essa atividade que eu vou propor aqui. Porque se você ficar focado na crise, no desemprego, isso não vai fluir. Então, você precisa se permitir, né, exercitar. E fazer um brainstorming. Não existe melhor forma de você explorar, é você fazer um brainstorming de todas as opções, independente de ser possível ou não ser possível. Sabe? Mesmo que seja uma coisa assim de outro mundo, faz uma lista de tudo que vier na sua cabeça. De oportunidades, de opções, né? Do que você gostaria de fazer, do que você é bom em fazer. Pode ser até só um hobby, mas faz uma lista. Feita essa lista completa, aí você seleciona 3 itens dessa lista que você vê que são esses próximos níveis que a gente estava falando durante a live. O que pode ser um próximo nível? Isso daqui parece ser mais viável nesse momento e elenca esses 3. Desses 3, escolhe um para você dar um primeiro movimento. Um primeiro movimento simples, nem que seja pesquisar. Isso já é um movimento. Eu vou pesquisar sobre essa área aqui, que é algo novo que eu gostaria de desenvolver. Porque é a partir desse primeiro movimento que começa a abrir muitas outras portas. Mas para isso você primeiro precisa se permitir, né, olhar as oportunidades que de fato tem. Para você chegar no resultado que você quer, você precisa ter clareza. E para ter clareza, você precisa se permitir explorar as suas opções. Maravilha, dicas simples, né? Dicas simples, ó, pega um caderninho, ó, meu caderninho é de Lego também, ó. Pega um caderninho que lindo. E escreve, faz as suas listinhas. Tá em dúvida no que você é bom? A Nay já deu aquela dica. Chama 3 pessoas de que você conhece há um tempo, de locais diferentes, família, amigo, profissão. Pergunta, fulano, o que você acha que eu sou boa? Me dá 3 características que eu sou boa aí. 3, 5. Quer me dar defeito também? Me dá também. Mas me dá faz uma avaliação pessoal minha, né? 5 coisas boas que eu faço, né? Que eu sou craque. Que você olha pra mim e fala, nossa, você é craque nisso. Para você ter esse link e começar a entender, nossa, será que eu sou mesmo? É verdade, eu faço isso bem, tem razão, não sei o que e tal. Para você começar acho que abrir, né, esse leque e começar a enxergar as oportunidades. Porque o que você falou é muito simples, né? A gente acaba botando os sabotadores na frente, né? As crises na frente e não enxerga a luz, né? Então, é tão bom quando a gente começa a pesquisar um assunto, porque realmente faz assim, ó, começa a vir um mundo, né? Um mundo de oportunidades. Sim, quando você vê, às vezes passa a hora e você tá até já tá em outro lugar que não tem nada a ver com aquele inicial e achou uma coisa muito mais interessante lá. Foi o que aconteceu comigo quando eu comecei a pesquisar sobre coaching. Comecei e não parei mais e resolvi virar coach também. Muito maravilhoso. Nay, eu amei muito, olha. Foi ótimo. Obrigada pelo convite, Claudinha. Imensa sua. Sinta-se abraçada. Aquele abraço, tá? Aquele. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigada aí o pessoal também que assistiu a gente. Depois manda aí a live para quem tá precisando, né, Claudinha? Que se reinventar nesse momento. No meu feed, no IGTV. E vou te mandar também o link para depois você, que se quiser postar em algum outro lugar, vou te mandar o vídeo. E foi maravilhoso. E é isso, gente. Um passinho de cada vez, sabe? E lembrando que passinhos alegres valem por 3. Então, vamos todo dia dando um passinho alegre, comemorando essa pequena realização, essas descobertas novas, pra gente começar, ó, a voar daqui a pouco. Obrigada. Gente, boa noite para vocês. É um prazer. Um beijo enorme. Gente, muito obrigada. O Positividade em Foco volta amanhã, segunda a sexta, às 6 da tarde. Amanhã o convidado é o Ale Ara. Vamos falar sobre o caminho da espiritualidade. Vai ser bem interessante. Voltem aqui amanhã para a gente bater mais um papo bem positivo, botar esse olhar da positividade em foco. Um beijo em todo mundo. Nay, mais uma vez, gratidão imensa. Um beijo. Eu que agradeço. Beijo. Até a próxima. Até.